Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao nosso programa Espiritismo e Vida nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Lembrando que o nosso webinário de hoje é transmitido em parceria com o Centro Espírita Joana de Ângeles, a Associação Espírita Sementes da Boa Nova, ambas da cidade de Ubatuba, aqui no Litoral Norte. E também transmitimos em parceria com a Web Rádio Sementes da Boa Nova, também de Ubatuba, que faz a sua transmissão para todo o Litoral Norte e mais algumas cidades aqui do Vale do Paraíba. Nós vamos então à nossa vinheta de abertura e aí voltamos para a nossa prece e a apresentação do nosso convidado da noite. Querido Mestre Jesus, gostaríamos mais uma vez de te agradecer pela oportunidade que nos concede na noite de hoje, de podermos divulgar um pouco mais a respeito do teu ensinamento, do teu evangelho. Agradecer em especial ao nosso querido Cairbar de Souza Schutel e ao nosso querido André Luiz, mentores e patronos espirituais deste nosso programa. Rogando a todos que nos amparem, a nós que estamos mediando este encontro, ao nosso convidado da noite, àqueles que vão nos acompanhar ao vivo neste encontro, àqueles que futuramente terão a oportunidade, em outro dia, em outro horário, assistir a tudo aquilo que aqui nesta noite for apresentado. E se for permitido, pedimos que os espíritos próximos a nós possam ter a oportunidade de ver e ouvir a tudo que aqui será, como eu disse, apresentado na noite de hoje, para que retirem desses ensinamentos o material necessário para suas tarefas espirituais e, quem sabe, para uma futura reencarnação aqui no planeta. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos guarde, nos abençoe e nos encha de felicidade e alegria na noite de hoje e neste encontro de muita luz e de muita paz. Que assim seja. Então, nosso convidado da noite é o nosso querido companheiro César Sátiro Santos, que é brasileiro, mas que atualmente está aí morando na cidade de Sherbrooke, no Canadá. Ele é conferencista espírita, presidente do Centro Espírita Chico Xavier, que é em Sherbrooke mesmo, lá no Canadá. É professor de Química e mestre em Ensino de Ciências. É autor de 2 livros, Rico ou Pobre, uma questão de educação, e Ensino de Ciências, abordagem histórico-crítica, os 2 pela editora Autores Associados. Tem a sua página no Facebook, Na Visão Espírita, e tem o seu canal no YouTube, César S. Santos. O nosso querido César, que hoje vai abordar o tema Pensamento, Vontade e Vida. Querido César, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua bondade de estar novamente conosco e que nós, com certeza, vamos ter aí uma noite de muito aprendizado, muita luz no nosso coração e também ao entorno de todos nós que aqui estamos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu querido Davi.
Eu agradeço com muito carinho a honra do convite, a alegria de estarmos juntos, junto com os nossos benfeitores espirituais, e pedimos a eles que possam nos envolver, que possam nos amparar na noite de hoje, para que os nossos estudos, para que a nossa reflexão seja útil e possa nos trazer, elementos de renovação espiritual. Então, nós pedimos a eles que nos abençoem, nos amparem, e a todos aqueles que estarão acompanhando conosco, onde quer que estejam neste mundo afora, que eles recebam o nosso carinho, o nosso abraço fraterno, e que possam sentir, como nós sentimos nesses momentos, a presença e o carinho dos nossos benfeitores. Então, querido César, eu vou para os bastidores. Vou pedir para você aí falar um pouquinho aí dessa sua jornada Brasil-Canadá, e depois, quando você autorizar, nós já colocamos aí a apresentação para que você possa começar o seu trabalho. Boa atividade. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado a todos. É uma alegria, é uma honra que nós estejamos todos juntos, que nós possamos aproveitar esses momentos, estudar Espiritismo é libertar a própria alma, Então, que nós tenhamos em vista este aspecto importante. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós estamos, talvez, hoje, fazendo um pouquinho disso. Quando nós partilhamos o conhecimento espírita, nós estamos libertando as nossas almas. Então, nós agradecemos com muito carinho ao Davi, nós estamos falando aqui do Canadá, Aqui já está, hoje tivemos aqui aí -8 graus Celsius, então já está esfriando um pouquinho. Eu sei que no Brasil a gente, nesse período agora, está entrando na fase de calor, Aquele calorão bravo, principalmente no interior de São Paulo. Não sei como é aí em Pindamonhangaba, em Ubatuba. Bom, Ubatuba já é praia, Então certamente o calor vai estar intenso. Mas onde quer que estejamos, que nós todos tenhamos a alegria, de receber o carinho, a visita e o amparo dos nossos benfeitores. Nós sempre nos perguntamos o que fazer, para melhorar a nossa vida. O que fazer para conseguir esta tão querida reforma íntima que nos é, às vezes, tão difícil? O que fazer para nos aproximarmos, finalmente, talvez um dia, que não demore muito, destes nossos benfeitores espirituais? Então, nós vamos tentar responder em parte a isto, Talvez uma das coisas mais importantes que a doutrina espírita nos ofereça é o fato de que nós tenhamos acesso a conhecimentos e a uma literatura e a uma experiência, a uma prática que é extremamente libertadora. Do que falamos nós aqui? Bom, há certos elementos de conhecimento na doutrina espírita, entre os quais aqueles que nós vamos tratar aqui hoje, como o pensamento e a vontade, que implicam diretamente na nossa qualidade de vida. Então, nós temos como objetivo hoje fornecer, não sou eu, é a doutrina, fornecer os instrumentos que a doutrina nos disponibiliza para que nós tenhamos condições de avançar espiritualmente, para que nós possamos deixar a nossa condição de almas eternamente necessitadas, precisando sempre da intervenção dos nossos mentores, dos nossos amigos encarnados ou desencarnados, para que nós consigamos realizar esta autonomia espiritual, que é o caminho natural da nossa evolução. Então, nós vamos falar hoje de pensamento, vontade e vida.
de como o pensamento, a vontade podem impactar a nossa vida, no sentido de transformá-la concretamente em algo melhor. Então, eu vou pedir ao Davi que me autorize aí a partilhar, né, os slides que nós vamos apresentar. Muito obrigado, Davi. Isto dito, nós temos aí uma reflexão bastante profunda e importante para fazermos, né? Nós estamos diante aí de um tema que é fundamental. Nós não podemos ignorar a importância da questão do pensamento e da vontade na nossa existência. Esse estudo vai nos dar alguns elementos, né? Nós não teríamos condições de entrar em todos os aspectos que envolvem essas duas questões, mas nós tentaremos, ao menos, passar, né, em sobrevoo pelo que é mais importante. Essa flecha ela é bem interessante, né, porque pensamento e vontade é um pouco isto, né, é para onde nós direcionamos a nossa vida. Então, vamos lá. Desculpem. Nós não vamos ficar lendo coisas muito longas. Colocamos aí para depois, quem quiser, né, ver e reassistir, poderá ter acesso às informações e às fontes. Comecemos por definir, né? Nós vamos falar da vontade, vamos falar do pensamento, mas o que é necessariamente isso, né? O que é vontade? O que é pensamento? Vontade vem do latim voluntas, de volo, de velle, né, que quer dizer querer, consentir. É a faculdade de perseguir o bem conhecido pela razão. Podemos opor à vontade, né, faltou aí uma crase, a obediência passiva, a apatia, o desinteresse, a falta de objetivos e de projetos. Então, uma pessoa que não tem vontade, nós falamos, uma pessoa apática. Uma pessoa que não tem garra, que não tem objetivos, que não tem desejos, né? A vontade é a capacidade de querer e de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. Então, nós associamos essa palavra com coisas como empenho, interesse, decisão, disposição, força, né? Uma pessoa determinada, que sabe o que quer, que vai em busca do que quer. E nós vamos encontrar, talvez aqui já nessa terceira frase, que é uma referência importantíssima, né, de Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vida, a definição ou a informação de que a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Então, gravemos muito bem isto, porque nós vamos usar esta informação no decorrer das nossas reflexões. Então, a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Bom, o termo plástico aqui, evidentemente, faz referência a artes plásticas, né? A capacidade de moldar alguma coisa, de elaborar um modelo, por exemplo, de alguma coisa, um esboço. E nós fazemos isto, né, mentalmente pelo efeito do pensamento e da vontade. Então, nós vamos avançar aos pouquinhos para que nós possamos compreender isso de uma maneira bastante clara. Bom, falamos da vontade um pouquinho, definimos. Mas e o pensamento? O que é? Bom, se nós não lêssemos nada do que está aí por enquanto, façamos uma abstração e não leiamos, nós sabemos que pensamos. Ponto. E como é que nós sabemos que nós pensamos? Bom, porque eu tenho ideias, porque eu tenho acesso à minha memória e eu posso pensar a partir das coisas que estão na minha memória. Eu sei que eu penso porque eu sou capaz de elaborar mentalmente argumentos, né, diálogos,
eu sou capaz de imaginar, então eu posso criar imagens, eu posso dar vida a essas imagens. Então, o pensamento é algo que intuitivamente nós sabemos que temos. Mas, se nós quisermos falar um pouco mais e avançar um pouco, nós podemos dizer que o pensamento é substância, é coisa mensurável. Quem nos vai dizer isso é Emmanuel, né? No livro Roteiro. O pensamento é uma força eletromagnética. Então, quem nos diz isso é André Luiz, e isso é extremamente interessante, porque nós veremos que pensamento é matéria. E ele funciona com base na emissão de ondas. O pensamento é matéria que se movimenta como onda, né? E a força motriz do pensamento é a vontade e o desejo. Então, é interessante que Jesus dizia, né? Teu tesouro está onde está teu coração. Ou seja, onde você coloca o seu desejo, o foco da sua vida, os objetivos da sua alma e do seu coração, é ali que está o teu tesouro, né? É ali que está o teu coração. Então, o pensamento é matéria, e nós sabemos, né, das informações do plano espiritual, que nós somos formados de espírito, perispírito e corpo. Na verdade, nós sabemos que nós somos mais do que perispírito, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, nos livros de André Luiz e mesmo nos livros, né, dos nossos irmãos do esoterismo, a informação de que nós somos formados de vários corpos. E entre estes corpos, nós temos o corpo mental, né, que é aquele que é responsável pela nossa consciência, pela elaboração do pensamento. E notemos bem que ele é um corpo, né? E se ele é um corpo, ele é formado de matéria do nível, né, que nós chamamos mental. Então, quando nós pensamos, nós estamos emitindo substância que é mensurável, que deixa traços. Então, pensar não é, como muitos de nós imaginamos, uma fumacinha, né? Eu penso, mas isso não tem nenhuma importância. Muito pelo contrário, nós vamos ver que tem uma importância fundamental. Porque o pensamento, ele é matéria e ele está em contato com a matéria que é igual a ele. Então, quando você mexe a água de uma piscina, por exemplo, todas as moléculas, a molécula que está lá no fim da piscina, na extremidade oposta, ela não está em contato com você. Mas como você mexeu na água aqui, as ondas se comunicam, faz, né, com que as moléculas se mexam, e você vai mexer a molécula que está lá longe de você, na outra extremidade, sem ter tocado diretamente nela. Então, quando nós pensamos numa pessoa, nós emitimos ondas que vão na direção daquela pessoa. E a pessoa, se estiver atenta, muitas vezes vai sentir. E ela vai dizer, aquela pessoa está pensando em mim. Se ela não estiver na nossa vibração, se ela estiver pensando em outra coisa, porque nós funcionamos como um rádio, né? Rádio amador. Nós emitimos e nós recebemos. Nós emitimos ondas mentais e captamos ondas mentais. É por isso que na terceira frase ele diz, né? O pensamento é onda, portanto funciona com base em frequência e sintonia. Se nós ligamos, né, a rádio que nós estamos ouvindo no carro, por exemplo, em 100 MHz, nós vamos pegar uma emissora que emite em 100 MHz. Aquela que estiver mais próxima provavelmente será pega mais rapidamente. Então, o pensamento, ele funciona como as ondas no nosso mundo normal. Quando você pensa numa pessoa, quando você pensa em algo, numa ideia, numa questão qualquer, você está pensando naquilo, mas tem um monte de gente que pode estar pensando naquilo.
Então você, sem se dar conta, entra em contato com todo mundo que está pensando aquilo. É por isto que, quando nós falamos que o pensamento, os espíritos nos ensinam que o pensamento e a vontade são elementos preponderantes, fundamentais na nossa qualidade de vida espiritual e mesmo material, eles estão dizendo isto porque vejamos bem isto que nós acabamos de afirmar. Quando você tem uma ideia pessimista, você absorve, entra em contato com todo mundo que está tendo aquela mesma ideia. Se você tem uma ideia de cólera, de raiva, você está em contato com todo mundo que tem. E isto pode ampliar em você o fenômeno. Nós sabemos que ondas, na física, nós sabemos que ondas que se combinam, que estão em fase, vão ter as suas cristas aumentadas. Então, nós temos como se fosse a combinação de dois barulhos, Você tem um barulho de intensidade 5 e outro de intensidade 5, aquilo vai dar uma intensidade 10. Então, você está mais ou menos desanimado, mas se cultivar aquilo, e aí entra a vontade. Aí entra a vontade e o desejo. Se você cultivar aquilo, o fenômeno se amplia. E aquela tristezinha do começo do dia pode virar depressão no fim do dia. Então, é preciso muito cuidado, porque pensamento e vontade estão associados. Não há problema nenhum de você emitir pensamentos ou receber pensamentos, mas nós vamos ver que é a vontade e o desejo que vão abrigar esses pensamentos e cultivá-los. E aí nós passamos a uma outra etapa da questão, Então, isto dito, nós podemos avançar um pouquinho. Então, já sabemos que o pensamento é matéria. Se ele é matéria, ele é mensurável. Se ele é mensurável, ele deixa traços, Ele funciona com base em ondas. Então, nós entramos em sintonia com todos aqueles que estão pensando o mesmo que nós. E isso explica também muita coisa, como, por exemplo, simpatias que nós podemos ter, Uma pessoa começa a falar e nós parece que temos lá uma certa simpatia por aquilo, por ela. Nós nos afinamos com aquela ideia, com aquela pessoa. Então, muitas vezes a pessoa nem abriu a boca no lugar que nós estamos ali, a gente fala, essa pessoa me parece simpática. E aí, quando nós começamos a conversar, nós falamos, poxa, e não é que é mesmo, Eu sinto uma simpatia por essa pessoa. Então, isso quer dizer que antes que nós nos expressemos verbalmente, muitas vezes, nós já nos exprimimos mentalmente e emocionalmente. Então, as pessoas que estão à volta de nós, elas captam nosso pensamento. Elas sentem a nossa atmosfera espiritual, a nossa atmosfera mental. Por isso, André Luiz nos diz, o pensamento é força eletromentomagnética, ou mento-eletromagnética, ou seja, mental, mas tem uma natureza elétrica e magnética. E o que quer dizer isso? Não quer dizer que seja exatamente como é no nosso mundo, eletricidade e magnetismo, mas é o símile que os espíritos encontram para nos fazer compreender uma ideia que é muito difícil para nós. Como funciona a eletricidade no nosso mundo? Ela funciona por atração e repulsão. Ela funciona por positivo, atrai negativo, positivo, repele positivo, negativo, repele negativo. Obviamente que no mundo mental é um pouco diferente disso, porque nós funcionamos por afinidade. Então, positivo atrai positivo, negativo atrai negativo, Positivo repele negativo. Então, é como se eu dissesse, se eu estou num estado de espírito positivo, digamos assim, para dar um exemplo, para materializar a ideia. Eu estou num estado de espírito positivo,
Eu não quero saber de tristezas, de baixo astral, eu quero mais coisas positivas, né? E é interessante que nós entramos em contato com tudo que é positivo. Então, aquela pessoa sai de casa de manhã naquele estado, ela olha e fala: nossa, que céu lindo, que sol bonito, que mundo maravilhoso, que bom, meu Deus, que eu tenho saúde, que a minha família está bem, né? Porque ela está num estado de espírito positivo, né? Aí você liga o rádio do carro e começa uma música triste. E a pessoa às vezes não se dá conta que entra naquele estado. Né? E por que que isso acontece? Por que que quando nós chegamos na casa de alguém, muitas vezes, chegamos lá alegres, felizes, e de repente começamos a sentir tristeza, angústia? O que é que está acontecendo? Né? Então, nós vamos ver, né? Vamos entender isso estudando o pensamento, né? Exatamente o que nós estamos fazendo hoje aqui, buscando entender todos estes fenômenos, né? Bom, me perdoe. Nós vamos ver que os espíritos vão nos dizer, né, o que é a mente, o que é o pensamento, porque nós falamos essas palavras e é muito difícil definir estas coisas, né? Emmanuel vai nos dizer: a mente é manancial vivo de energias criadoras. Então, quando nós estamos pensando, mentalizando, ideando, né, nós estamos criando, nós estamos gerando energia, e estas energias são forças vivas. E André Luiz vai nos explicar que estas forças vivas são realmente matéria, né? Que o pensamento, eu não vou ler tudo isso que está escrito aí, mas vou deixar para vocês a referência. É André Luiz que nos fala tudo isso aí. Ele vai dizer que o pensamento, ele é matéria, e é matéria que é formada por elementos químicos. Obviamente, ele vai nos dizer que estes elementos químicos não se encontram por hora na nossa tabela periódica. Nós sabemos aí que nós temos em torno de 110 elementos, né? Tem mais, mas muitos ainda não estão nomeados. E nós sabemos que esses elementos, mas assim, embora nós tenhamos aí 100, 120, os elementos mais comuns do nosso universo, que compõem a maioria das coisas no nosso planeta, por exemplo, é uma dezena, talvez aí 15, 20 no máximo, né? Que compõe a maioria das coisas no nosso planeta. E esses elementos, André Luiz vai nos dizer que tanto a matéria do nosso perispírito quanto a matéria do nosso corpo mental são feitas de átomos. Então, ele vai dizer que é muito difícil, né? Ele diz aqui no terceiro parágrafo, né? Isso nos compele, naturalmente, a denominar tais princípios de núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais, em vista da ausência de terminologia analógica para estruturação mais segura de nossos apontamentos. Ele não tem como nos explicar uma coisa que nos escapa completamente, ou quase, né, das nossas vidas de cada dia. Por exemplo, como é que nós explicaríamos para uma pessoa que não enxerga a cor verde o que é o verde? Nós poderíamos dizer para ele: você enxerga o amarelo, não enxerga? Enxergo. Você enxerga o vermelho, não enxerga? Sim. Pois então, o verde é alguma coisa aí entre o amarelo e o azul. Então, você pega os dois aí, mas ele não vai saber exatamente o que é o verde. Ele pode tentar imaginar. É como nós aqui tentando imaginar como é essa matéria do pensamento. Como ela se desloca, como ela alcança os outros. Né? E para isto, basta imaginar que nós estamos num oceano de pensamentos. O nosso corpo, ele está num oceano de matéria, feita da mesma matéria dele. Por isso que nós sabemos, né, que as coisas estão onde estão, porque o meu corpo não pode passar por elas.
Agora, como eu sei que as pessoas estão pensando, e como eu sei, às vezes, que as pessoas estão pensando em mim, como eu sei que as pessoas, às vezes, não estão bem, ou estão tristes, ou estão angustiadas, ou estão felizes, porque o pensamento se comunica entre as pessoas, porque nós estamos num universo, num oceano de pensamento, como se estivéssemos numa piscina. E aí nós batemos na água, né? Ou seja, nós pensamos, e a matéria mental se desloca e vai se propagando como onda. Quem estiver na vibração capta, como a rádio. A rádio começa um programa, ela emite em 100 MHz, por exemplo, todo mundo que sintonizar em 100 MHz, numa área, né, em torno da rádio, vai captar aquela emissão. Então, o mesmo acontece conosco. E André Luiz vai nos dizer essas forças em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação, pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Isto é fundamental, porque nós vemos aí que não é só o pensamento, né? Vocês notaram aqui que eu já dei alguns exemplos falando da rádio, né? Todos nós sabemos que uma rádio de 50 MHz alcança menos do que uma rádio de 100 MHz. Nós temos essa intuição. O que é que significa isso? O que é que faz o megahertz da nossa estrutura mental? Ele se chama vontade. Então, o alcance do nosso pensamento, a vibração, o poder do nosso pensamento depende de uma coisa chamada vontade. E eu posso mandá-lo muito longe. É por isso que quando nós vamos estudando o pensamento, nós começamos a entender que nós influenciamos as pessoas, óbvio, se elas aceitarem a nossa sintonia, a nossa frequência. Nós influenciamos o universo e, por consequência, as pessoas e o universo nos influenciam. Porque se eu sou vingativo, se eu sou mau, se eu sou cruel, se eu sou rancoroso, eu emito vibrações mentais reforçadas pela minha vontade, o que vai dar o megahertz, né, o poder de alcance daquela emoção e daquele pensamento. Mas eu não tenho, se eu emito, eu não tenho escolha de aceitar, receber na mesma onda. Porque todos aqueles que entrarem na minha frequência vão se comunicar comigo igualmente. Então, quem é mau terá o seu mal reforçado. Quem é bom terá o seu bem reforçado. E aí nós lembramos de Jesus. A quem muito tem, mais será dado. A quem não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Então, se nós imprimimos o nosso pensamento, né, com vontade, com desejo, com vigor, com intensidade, ele tem mais capacidade de penetração e de busca, e de expansão. Porque o pensamento e a mente são forças vivas, energias criadoras. A mente é manancial, ou seja, é uma fonte geradora de energias, né, que criam o quê? Criam emoções, criam ideias, né, criam outros pensamentos que vão influenciar outras pessoas. Então, cada um de nós está o tempo todo envolto, né, nessa estrutura mental que nos pertence, que funciona à base de eletricidade e magnetismo, e que cria, dependendo do nosso tipo de personalidade, ou seja, do nosso tipo de mente, de vontade e de desejo, cria um campo próprio. Cada um de nós, às vezes as pessoas falam, como é que faz para Deus reconhecer cada um de nós, em 8 bilhões e meio de pessoas nesse planeta, sem contar os outros, né, nos outros planetas? Como é que ele faz para reconhecer cada um de nós? É simples, né? Cada um de nós tem uma identidade digital, digamos assim, mental, porque não existem duas pessoas que pensam
e que tenham a mesma frequência idêntica. Cada um de nós, como diz André Luiz, estabelece para cada pessoa uma onda mental própria. Então, nós somos uma individualidade, nós somos um ser único, né? Que temos uma identidade própria mental. Então, vamos vendo, meus irmãos, a extensão disso tudo. Vamos prestando atenção. Né? Nós estamos lidando aqui com forças vivas. Quem achava que pensar não tinha importância nenhuma, provavelmente hoje, depois dessa nossa conversa, vai rever a sua percepção, a sua concepção, porque pensar é existir, é agir sobre o universo, é comunicar o que nós somos. E é por isso que é essencial saber o que nós estamos pensando, o que nós estamos desejando, porque isto nos define. Isto nos define. Se o pensamento é matéria, isso aí significa, então, que ele deixa impressões? Porque se é matéria, né? Por exemplo, vamos pensar aqui nas séries, né, que a gente vê aí na televisão, que nós vemos na televisão, dos CSIs, né, as pessoas que trabalham com criminalística. Você chega num lugar, você analisando, né, os tipos de pedacinhos de cabelo, pele, você é capaz de dizer quem esteve no local, se um criminoso esteve realmente naquele local ou não, você analisa as impressões digitais que ficaram nas mesas. Materialmente, nós sabemos que nós deixamos muitos sinais atrás de nós, por onde passamos. E o que vai nos dizer, André Luiz e Emmanuel, eles vão nos dizer mentalmente, é a mesma coisa. O nosso pensamento deixa traço, deixa rastro. Então, nos diz Emmanuel, o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Então, aqueles cães farejadores, né, como é que eles sabem, né, que o animal passou por ali? Porque nós deixamos fisicamente, nós deixamos odor, né? Nós impregnamos os lugares em que passamos, que tocamos, onde paramos simplesmente, nós impregnamos o local com o nosso cheiro. Alguma pessoa que passa, por exemplo, num corredor com perfume, né? Você se sabe quem é aquela pessoa, ela pode não estar passando ali, mas se você passa pelo corredor e sente aquele cheiro, você fala, o fulano passou por aqui. Então, os cientistas usam isso hoje em dia, né, na criminalística, para identificar um criminoso, por exemplo. Mas Emmanuel está acabando de nos dizer, né, que o pensamento deixa vestígio, basta você pensar. Né? Então, por exemplo, nós vemos que as nossas casas, por que quando você entra na casa de uma pessoa otimista, alegre, que escuta uma boa música, que ora, você se sente bem? Porque o pensamento e as vibrações naquela casa vão impregnar a casa. André Luiz não diz que os espíritos veem do alto as casas em que se ora, porque elas estão iluminadas espiritualmente. Então, o que é isto? Que iluminação é esta? É o pensamento, são as energias, são as vibrações. E onda é luz, né? Nós não captamos com os olhos físicos, porque os nossos olhos podem ver numa faixa muito estreita, né? Nós vemos aí entre 300 e 700 nanômetros, né? De comprimento de onda, mas nós sabemos que tem os infravermelhos, né? O ultravioleta, e nós sabemos que tem muitas ondas ainda. Se jogarmos isso para a dimensão espiritual, fica fácil de entender. Então, nós entramos num ambiente e
começamos a sentir uma certa angústia, um certo medo, com certeza alguém ali está sentindo isso e vibrando isso, e muitas vezes nós captamos. E o que é que nós fazemos? Saímos correndo com medo? Não, nós começamos a vibrar o contrário. Né? Nós não somos obrigados a carregar lixo de ninguém, mas sabendo que um irmão nosso está com sofrimento, está passando por necessidade, o que é que nós fazemos? Nós oramos, nós mentalizamos coisas boas, ao invés de absorver aquele pensamento negativo, aquelas emoções, porque o pensamento vem carregado por vontade e desejo. E desejo é o quê? É emoção, né? É sentimento. Então, o pensamento traz tudo isso junto com ele. É um pacote que vem com tudo isso. Nós podemos receber e guardar, ou nós podemos receber e dizer, não, eu vou tirar o que não presta aqui e vou te devolver. Né? Vamos jogar fora o que não presta. Então, você ora, você mentaliza coisas boas e manda para a pessoa. Né? O universo pede que façamos o bem, né? Não que carreguemos o mal. Então, cuidado com o que você pensa. Porque, por exemplo, as pessoas que vivem conosco podem sentir, mas os espíritos que têm uma certa elevação veem. Eles veem, inclusive, o nosso pensamento. Então, nós não escondemos nada de ninguém. Quando os benfeitores nos dizem que devemos viver honestamente diante de Deus e de nós mesmos e dos nossos semelhantes, é porque nós não escondemos nada de ninguém. Mais cedo ou mais tarde, a verdade do que somos, do que queremos, do que desejamos aparece. Então, é melhor trabalhar isso enquanto temos tempo, enquanto estamos, né, passando pelo processo de evolução, enquanto estamos aqui, enquanto estamos encarnados, porque é aí que nós vemos que a morte, né, é essa chapa fotográfica que vai revelar, né, é um negativo que vai ser revelado do outro lado, que vai mostrar quem realmente nós somos. E por isso, muitas pessoas que parecem boas, equilibradas, muitas vezes se encontram do outro lado em situações difíceis, porque interiormente não eram nada disso. Bom, o que nos dizem ainda os benfeitores? Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Essas forças em constante movimento sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Então, como é que funciona isso, né? Quando ele diz aí que estas forças em constante movimento estão sincronizadas com o quê? Com a nossa vontade, com o nosso desejo, com a nossa individualidade. Então, cada um de nós é um dínamo vivo, emitindo e recebendo energias criadoras, mentais, emocionais, espirituais. Então, meus irmãos, é uma ilusão imaginar que o pensamento é nada. E é por isto que nós espíritas insistimos, né? Os espíritos insistem com uma frequência muito grande sobre a necessidade da limpeza interior, né? Da melhoria espiritual, da adição da prece como uma rotina na nossa vida para que nós possamos ir limpando, né, a nossa mente de todas as coisas negativas e vibrando nesta frequência positiva que nos coloca em sintonia com as esferas mais superiores da vida. Por exemplo, a prova de que o pensamento deixa rastros, né, e vai impregnar os objetos é a psicometria. Se você pega, por exemplo, o Chico Xavier,
ele lia as cartas sem abri-las. Padre Pio fazia a mesma coisa. Então, Padre Pio recebia cartas da Europa toda, do mundo todo, e ele só colocava a mão em cima, e as pessoas perguntavam, né, como é que o senhor faz? Né? Ele fala, é o Espírito Santo que me ajuda. Né? E o Chico vai dizer, bom, o Espírito Santo chama Emmanuel, chama André Luiz, chama, né, porque eram os mentores, mas era também uma capacidade dele. Porque a psicometria é uma capacidade do indivíduo, é uma faculdade anímica. Ela não é mediúnica. Então, nós vemos pessoas como o Chico, por exemplo, que colocava a mão num objeto e podia contar a história toda daquele objeto. Porque o pensamento da pessoa está impregnado naquele objeto, sobretudo se é um objeto que tem valor emocional. Um livro, um relógio, um móvel, um objeto de família. E André Luiz fala, né, num dos seus livros, Nos Domínios da Mediunidade, de uma moça que estava lá pegada a um espelho, né, que ela tinha recebido de um noivo, e que depois não aparece para o casamento, e que as pessoas que chegavam perto daquele espelho muitas vezes se sentiam mal, porque ela não queria que ninguém tocasse no espelho. Então, o pensamento deixa traços. O nosso pensamento vai impregnar o lugar em que nós vivemos. E é por isso que os espíritos sabem quem nós somos. É por isso que as pessoas que entram na nossa casa sabem quem nós somos. Às vezes elas não se dão conta, né? Mas nós, ao entrarmos numa casa, sentimos um ambiente. Aqui nessa casa se ora, nessa casa se tem bons pensamentos, se escuta uma boa música, né? Então nós percebemos tudo isso. Bom, vocês vejam que nós temos aí muita coisa, né? Então, aqui no último parágrafo, aqui ele diz, o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Correspondem-se as ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Notem bem isto, meus irmãos. Passando do campo das causas para a região dos efeitos. Porque tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo de que nos nutrimos, você olha certas emissões de televisão, você acompanha certas coisas na internet, você vai uma vez por semana no centro espírita e diz, eu quero fazer a minha reforma íntima, mas aí só vê programa de luta na televisão, ou de coisas bobas, ou de violência, ou só assiste filmes que incitam a violência, a agressão, e você diz, isso não tem nada demais, é só diversão, Não. Nós nos nutrimos disso tudo. E aí aquilo passa do campo das causas para a região dos efeitos. Porque só acontece no mundo das causas, ou seja, só se materializa como palavra, como gesto, como ação concreta, aquilo que já existe no campo do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, nós estamos neste oceano imenso de pensamentos e nós escolhemos aquilo de que nos nutrimos. E aquilo de que nos nutrimos vai influenciar aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. No livro Missionários da Luz, e notem bem o que ele diz o mentor diz neste trecho. E sorrindo prosseguiu. Eles se alimentam, nós, né? Diariamente, de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. Nós nos alimentamos de formas mentais
e nós não nos damos conta. O que você olha, o que você focaliza, aquilo sobre o que nós colocamos a nossa atenção, aquilo sobre o que nós prestamos atenção, aquilo que nós lemos, aquilo que nós cultivamos, aquilo que nós pensamos e alimentamos, tudo isto é alimento que é absorvido sem que nós nos demos conta. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Isto é um conhecimento precioso, meus irmãos. Nós nos alimentamos daquilo que cultivamos, das pessoas com quem estamos em contato, né, que partilham as mesmas ideias, os mesmos pontos de vista, que têm os mesmos desejos. E isto vem temperado com o magnetismo de cada um de nós. Agora, imaginem o que é se alimentar deste magnetismo que vem da prece. O que é sintonizar com os bons espíritos através da boa leitura, da boa música, do bom pensamento, da boa vibração e se alimentar disso. Quem se alimenta produz certos efeitos, né, na sua saúde. Quais são os efeitos sobre nós daquilo que nós temos usado como alimento cotidianamente? E qual seria o efeito se absorvêssemos, né, esta convivência com as coisas superiores, com os pensamentos mais nobres, com as ideias mais elevadas, com as imagens mais belas? Por isso as pessoas dizem, não tem problema nenhum, tudo vale, tudo pode. Não. Né? Há coisas que são belas, há coisas que nos fazem querer o que é bom, o que é belo, o que é bonito, o que é nobre, o que é elevado. Né? Então, se nós cultivamos isso, nós nos alimentamos disso, e isto passa a influenciar a nossa constituição, porque é absorvido por nós. É isto que nós temos que ter consciência, meus irmãos. Se você comer coisa podre, você vai ter indigestão e vai passar mal. Se você comer muita gordura, você vai entupir as veias do seu coração. O que nós comemos tem efeito sobre nós. O que nós comemos mentalmente tem efeito sobre nós. É a mesma coisa. Dessa alimentação, diz o mentor, dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Olhem bem isto. Dessa alimentação depende os nossos estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Então, se você está triste, deprimido, angustiado, aflito, pense do que é que você está se alimentando. Por exemplo, a pessoa está triste ou deprimida e vai ver notícias na televisão brasileira. Fuja disso, meu amigo. Feche a televisão. Coloque uma palestra. O canal aqui do Davi tem 300, 500 vídeos disponíveis. Procure coisas boas. E está lá lavando a louça, coloca uma palestra. Vai sair de carro, coloca uma prece, uma palestra. Vai criando vai se alimentando de coisas boas. Fecha a televisão, fecha a porcariada de internet e vamos cultivar o que é bom. Porque senão nós sofremos. E os espíritos são muito claros. Pensamento é comida. Pensamento é alimento que nós absorvemos com o nosso corpo mental, que influencia o nosso perispírito, que influencia o nosso corpo. Nós sabemos, pelas informações dos benfeitores, que o corpo mental é o responsável pela formação do corpo perispiritual. Então, vejam bem a importância disso.
né? Se ele é responsável pela formação do nosso corpo perispiritual, e este é responsável pela formação do corpo material, o que eu penso rebomba direto no que eu sou fisicamente. Então, e no que eu tenho, no meu perispírito, vai influenciar diretamente o estado do meu perispírito. Então, como é que o pensamento afeta a nossa qualidade de vida, né? Será que a gente pode adoecer ou pode sarar de uma doença? Lógico que sim. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. O melhor remédio antes de qualquer outro, olhem bem, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, capítulo 32. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Isto é fantástico. Ele está dizendo que uma pessoa que foca aquilo que ela quer, que procura ter uma vontade sadia, e notem bem o termo, vontade sadia. Você quer o marido da vizinha, você quer ganhar mais dinheiro desonestamente, você quer passar a perna nos outros, tudo isso é vontade, mas não é sadio. O que é sadio? O que Jesus nos ensinou. É simples. Eu quero trabalhar, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero me tornar um ser humano digno, eu quero me iluminar interiormente, eu quero enfrentar os meus defeitos, eu quero me tornar uma criatura mais elevada, eu quero fazer isso com vontade, com determinação. Vontade sadia. E a vontade sadia, ela imprime vigor ao pensamento. Ela nos permite visualizar, né, criar pela imagem, pela imaginação e pela vontade aquilo que nós desejamos. Então, nós ganhamos vigor, nós entramos em contato com todo mundo que está querendo isso. Então, a nossa vontade se fortalece. A nossa imaginação, o nosso pensamento cria, né, esse circuito fechado, porque nós estamos num campo mento eletromagnético. Nós viramos um centro de coisas positivas e nós recebemos o positivo e emitimos o positivo. E a nossa oscilação, a nossa marca, a nossa digital mental, né, ela é positiva, ela é forte, ela é nobre. Nós queremos, não tem problema, eu sei que eu ainda não consegui, mas eu não vou desistir, eu trabalho, eu melhoro. Né? Agora, imagine a pessoa que tem a vontade doente, que quer o que não presta, que quer o que não tem direito, que quer o que é mal. É lógico que a pessoa acaba doente um dia. E ele nos diz, né? A imaginação doentia debilita o corpo. O que é a imaginação doentia? É você pensar o que é mal, sintonizar o que é mal, construir mentalmente o que é mal. Então, essa atmosfera ruim que envolve a pessoa vai acompanhá-la, mas vai influenciar seu perispírito e seu corpo. Então, doença na alma é doença no corpo, como muitas vezes doença no corpo pode se refletir na alma. Então, os espíritos estão nos dizendo que cultive o que é bom. Preencha a sua vida com o que é bom. Preencha completamente a sua vida com coisas positivas. Porque deste alimento depende sermos felizes ou tristes, saudáveis ou doentes. Então, você pode sarar de uma doença? Pode. A gripe que você pegou, se você é uma pessoa que tem este positivo,
né, esta conexão com a prece, com a boa leitura, com a boa música, com os bons pensamentos, você sara mais rápido. E muitas vezes nem pega. Você vê lá, o vírus pegou todo mundo, pegou 10 lá que você conhece, pegou você, mas você vai ser afetado de um jeito diferente. Porque o nosso sistema imunitário responde a esta oscilação eletromagnética, né, que é a vontade, o pensamento. Então, pensamento afeta nossa vida, afeta nossa saúde, afeta nosso bem-estar. E notemos o que nos diz o doutor Dias da Cruz nessa belíssima mensagem que no capítulo 34 dos Instruções Psicofônicas, que é o livro Instruções Psicofônicas. É que, pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. E, através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Meus irmãos, isto deveria, né, ser lido todo dia por nós. Ele fala de contaminação fluídica. Né? O pensamento doentio e desgovernado nos coloca em sintonia com o que é doentio e desgovernado. E isto nos contamina fluidicamente, porque é alimento. É como comer comida estragada. E isto vai afetar, né, vai se refletir no nosso corpo por coisas, né, como coceiras repentinas que aparecem, que não têm explicação, alergias estranhas, doenças mais complicadas, até estados mentais que vão envolver as psicoses, né, de angústia e ódio, vaidade e orgulho, delinquência e tantas outras. Então, ele nos diz que é imprescindível viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes. Notemos bem a importância disso, porque o pensamento que passa pela nossa mente é como quando nós estamos sintonizando o rádio e vamos passando, né? E nós escutamos lá uma frase, duas, já passamos, escutamos outra, a nossa mente funciona direto assim. Nós temos o pensamento passando o tempo todo. O problema é quando nós paramos numa estação. Aí é que nós temos que tomar cuidado. Então, as ideias fixas podem ser isto, né? Você começa a receber uma ideia, por exemplo, você começa a ter raiva de uma pessoa. De onde veio aquilo? Então, nós sabemos que nós nos influenciamos, nós encarnados, mas nós, espíritas, sabemos que também temos que colocar na equação os desencarnados. Então, é muito complexo tudo isso, porque nós estamos num universo em que nós sabemos que não é só a população encarnada com quem nós estamos lidando. Então, muitas ideias de suicídio, muitas ideias que começam a uma tristezinha simples e você começa a cultivar aquilo. Ah, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. Aquilo começa a se repetir. Né? Daí a pouco ninguém gosta mesmo.
né? Porque a tua vibração cai, você se torna uma pessoa chata, né? E o que é o processo? Cuidado com ideias fixas. Porque uma tristezinha no começo da semana pode virar uma grande depressão no fim da semana. E nós decidimos em que estação a nossa mente vai parar. Nós decidimos. Então, se há ideias fixas, opressivas, por exemplo, né, uma pessoa que está em depressão e começa a ouvir, não tem mais jeito, realmente não tem mais jeito, a sua vida acabou, hein? Não tem mais jeito. E aquilo se repete, é um passo para o suicídio. Então, alerta, os espíritos estão nos dizendo, alerta, atenção, sinal vermelho, né? Tem que parar imediatamente. Como é que eu paro? Você tem que se alimentar do que é positivo. Né? Nós não conseguimos mastigar duas coisas ao mesmo tempo. Né? Ou você come banana ou você come abacate. Né? Nós não temos como pensar 30 coisas ao mesmo tempo. Então, se eu me alimento do que é positivo, o que é negativo não tem como entrar. Porque eu já estou me alimentando. Então, nós temos que dar um tempo para que se faça o efeito. Para que nós possamos sentir o bem-estar que vem de uma alimentação saudável. Então, é por isso que nós não podemos ser afoitos. Né? Você começa a orar hoje e quer amanhã que tudo esteja bem. Calma lá. Nós nos alimentamos de porcaria até ontem, agora começamos uma alimentação saudável e já queremos ter saúde, né? Estar tudo bem e que todos os exames médicos sejam perfeitos. Não é assim. Tem que dar um tempo. Então, comece a ler. Né? Só Chico Xavier nos deixou mais de 500 livros. Se você lê 10 por ano, você precisa de 50 anos para ler tudo. Então não tem desculpa para nós não termos pensamentos positivos. A internet está recheada de porcaria, mas está recheada agora de coisas boas. É nós que decidimos o que queremos. É como um grande restaurante, você decide a comida que quer. Nós escolhemos do que vamos nos alimentar. Então, muito cuidado com ideias fixas, cuidado com a culpa. A culpa é sinal de saúde emocional, nós sabemos que erramos, reconhecemos que erramos, mas se você ficar num processo de culpa, você vira tomada para o obsessor, porque eles vão usar a culpa, porque quem é culpado precisa ser punido, e aí você vai entrar num processo de autopunição, de autoflagelação. E isso não resolve nada. Errou? Conserta. Não pode consertar? Faça o melhor que for possível para não errar de novo. E para corrigir o que for possível. Então, nós muitas vezes achamos que as coisas não tem como consertar. Tem sim. Eu lembro sempre aquela história, né, que falam, né, que o sujeito que fazia calúnia sobre a vida dos outros, né, ou a pessoa querendo mostrar para ele o efeito daquilo, subiu com ele numa torre, né, mandou ele picar lá um monte de papelzinho e jogar, né? Ele falou, olha aí, ó, a calúnia é isso, né? Agora sai e vai pegar os papeizinhos, né? E a gente sempre para por aí na história, né? Mas vamos continuar a história hoje. Desça da torre e vá pegar os papeizinhos. Você jogou 500? Se você pegar 50, são 50 a menos. E aqueles 50 a menos que nós pegamos vão se espalhar. Porque nós não fizemos calúnia, mas se eu fui falar com 50 pessoas, eu falo com 10 e explico para essas 10 que eu errei, que eu cometi um erro, que eu fiz, que eu afirmei algo que não era verdadeiro, elas vão rebombar isso para outros depois. Então, talvez nós não consertemos tudo, mas nós podemos consertar sempre alguma coisa. Então, a história não acaba nunca, meus irmãos. A história acaba quando nós paramos de agir. E por que parar de agir no bem, se nós podemos sempre agir no bem? Então, a doutrina espírita é essa bênção que vai nos mostrando, né?
E aí vai nos mostrando a vida, vai nos mostrando o entendimento das leis fundamentais do universo, a importância de pensar, de aplicar a vontade corretamente às nossas emoções e pensamentos, de ter vontade sadia, para que o nosso pensamento possa construir imagens positivas, possa vibrar positivo e a ressonância dessa vibração criar saúde e bem-estar em nós, em torno de nós. E nós poderíamos ainda falar muita coisa, meus irmãos. Por exemplo, a relação entre pensamento e prece, o que significam termos como mentalização e meditação, são a mesma coisa, qual é o efeito, para que servem. Mentalização e meditação têm a mesma dinâmica ou a mesma influência que a prece? Né? Poderíamos falar. Qual a relação entre pensamento e influências espirituais? Um pouco nós já falamos. Né? Então, nós temos aí muita coisa, né? E nós ainda poderíamos caminhar para a questão da vontade, né? Nos resta alguns minutinhos e nós vamos só fazer aqui um fecho, né? Para que nós possamos não esquecer uma coisa importante. O pensamento, né, ele é dinamizado, a força dele está diretamente ligada à vontade. A vontade é a força que vai dar ao pensamento essa capacidade de se expandir, de alcançar, de se realizar. Então, a vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento chegado a um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. Vejam que bonito, está na Revista Espírita, né, de 1868. A mente humana é composta de departamentos especializados. Tem um departamento do desejo, da inteligência, da memória, da criatividade, mas ela, a vontade, né, é a gerenciadora, é a gerente da vida mental. Aquela que governa todos os setores da atividade mental. Ela é um fruto da evolução e do desenvolvimento da razão. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos por nós quanto à direção do nosso próprio destino. Então, meus irmãos, nós temos que associar a vontade. Nós falamos, é difícil. Nossa, pensar positivo é tão difícil. Vontade. E o que diz a vontade? A vontade diz, eu persisto, eu continuo. Eu vou trocar cada pensamento ruim que eu receber, o que eu criar, por um pensamento positivo. E eu vou fazer esse exercício. Eu vou rechear a minha mente com coisas positivas. Eu vou aplicar a minha vontade a essa transformação que eu quero produzir na minha vida. Eu vou me transformar naquela criatura que eu quero ser um dia. Mas eu vou começar aos poucos. Eu vou fazer isso um pouquinho por dia. Então, quando Jesus nos dizia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas ele estava falando de tudo isto. Como explicar tudo isso para os homens daquela época? Então, é por isso que nós recebemos a doutrina espírita, é por isso que o Consolador nos chegou, porque nós temos a capacidade de mudar as nossas vidas, de alterar as nossas vidas pelo efeito da vontade. Então, o nosso pensamento vai seguir. Se nós já estamos conscientes dessa união, desse casamento entre pensamento e vontade, eu posso usar a minha vontade para dinamizar o meu pensamento, para melhorar a minha saúde, para melhorar as minhas relações. Se eu sei que o pensamento se propaga, se eu sei que o pensamento é onda, por exemplo, uma pessoa que tem antipatia por mim e que pode me fazer mal e me causar prejuízos, eu posso começar a orar por ela, a mandar pensamentos positivos para ela. E aos poucos aquilo vai envolvendo a pessoa. Então, ao invés de, por isso Jesus dizia, que nós não deveríamos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem.
né? Orai mesmo por aqueles que vos perseguem e caluniam, dizia o mestre, porque ele conhecia essas leis. Né? Ele sabia que não adiantava nada eu perseguir, me vingar, né? Ou agredir a pessoa, mas se eu orar por ela, eu tenho uma chance de mudar as coisas, de mudar da melhor forma. Então está nas nossas mãos a nossa qualidade de vida, está nas nossas mãos, né, termos uma vida melhor. Então nós temos sim que lutar com muitas coisas, né? Aplicar a vontade às nossas mudanças exige um trabalho muito grande, exige um investimento muito grande, né? E isto não é fácil, nós temos que fazer esse trabalho. Né? E esse trabalho, nós temos toda uma história atrás de nós já vivemos muito, nós nos habituamos a pensar coisas negativas, nós nos habituamos a querer coisas que não devemos querer, mas é um trabalho. A mesma vontade que nós usamos para fazer o mal, nós podemos usar agora para fazer o bem. Então, a mesma vontade que nós usamos para construir coisas ruins, eu posso usar para fazer coisas boas. Então, meus irmãos, o processo, né, nós temos nós poderíamos aqui ainda falar muita coisa sobre a vontade, né? Mas nós vamos deixar isso para uma próxima vez, né? E nós teremos então assunto, né, para um outro seminário, se Deus quiser. E isso é muito interessante. Nós finalizaríamos chamando a atenção para o fato de que se pensamento é sintonia, se vontade é sintonia, porque ela é energia criativa, se a energia se propaga como ondas. Se nós começarmos a colocar lenha, né, no fogo da nossa vontade, na boa direção, aos poucos nós vamos vencendo a inércia do mal a que nos habituamos. Lógico que pensar coisas boas é difícil, nós nos habituamos a pensar coisas ruins durante séculos. Então agora chegou a hora do esforço. Então, nosso mestre sabia de tudo isso, e quando ele nos falou, ele poderia ter explicado tudo isso, ninguém ia entender nada. Ele poderia ter construído filosofias complicadas, ninguém ia entender nada. Então, o que ele falou? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Senhor, qual é o meio de conseguir a libertação, de ir para o reino de Deus? Cumpra os mandamentos. Ele nos falou. Mas qual, Senhor? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Então, se nós quisermos aplicar tudo isto que nós falamos aqui hoje, nós podemos seguir o caminho que seguimos, né? Entendendo, caminhando, estudando, aprendendo cada partezinha, ou nós podemos ir direto ao foco. Né? Se eu me melhorar, se eu me transformar, se eu amar, se eu desenvolver as virtudes cristãs, tudo isso vai seguir. Tudo isso vai acontecer, porque tudo isso que nós falamos aqui hoje são leis físicas, mas que dependem de uma coisa fundamental. Depende da nossa vontade. Depende do nosso eu. Depende da nossa decisão. Então, no momento em que nós quisermos mudar, transformar as nossas vidas, e olharmos para Deus, para os nossos benfeitores, e pedirmos a eles o auxílio para isso, eles nos ajudarão. Porque eles nunca nos negariam auxílio para isso. E aí nós começamos o trabalho. Temos um imenso campo que pode ser plantado com coisas muito bonitas, mas é preciso ter paciência, tirar as pedras, tirar os espinhos, as ervas daninhas, proteger as plantinhas tenras que estão começando a nascer, né, no grande campo da nossa alma. As virtudes precisam ser protegidas. Por isso, tomarmos cuidado com o que pensamos, com o que fazemos, com quem vivemos, onde vamos, com quem estamos, né? O que falamos, o que cultivamos no interior das nossas almas. Tudo isso é necessário, mas se nós amarmos, se formos sinceros, se formos autênticos, tudo vai se encaixar perfeitamente.
porque o resto é simplesmente consequência, leis físicas, né, que vão simplesmente funcionar naturalmente. Né, e nós vamos sentir nas nossas vidas o bem-estar, a leveza, a serenidade, o equilíbrio. Né, essa leveza que nós sentimos quando os bons espíritos estão próximos de nós, quando nós oramos e nos sentimos naquele enlevo, né? Essa sensação é o que? São esses momentos em que a nossa alma, o nosso corpo mental está se alimentando do que é bom, do que é nobre, do que faz bem para a nossa alma, para o nosso corpo, que nos dá saúde, né? Que nos liberta das coisas ruins. Então, meus irmãos, que nós tenhamos, né, a paciência de perseverar, de usar a nossa vontade, que a nossa vontade seja uma vontade sadia, para que o nosso pensamento possa se construir de maneira sadia. Então, que Jesus nos abençoe, que os conhecimentos que nós partilhamos neste seminário hoje sejam úteis para as nossas vidas, e que nós nos lembremos, né, que quando Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós estamos conhecendo a verdade ao conhecer tudo isso. Mas a condição para que ela nos liberte é que nós aceitemos e que nós apliquemos a nossa vontade na construção dessa liberdade. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, guardemos, né, a alma positiva, elevada, e nos cerquemos de tudo que é bom, porque os bons espíritos, o Mestre, estão, né, nos envolvendo, nos incentivando e nos apoiando no crescimento espiritual. Então, muito obrigado pela presença de todos, que Jesus nos abençoe, abençoe ao nosso querido Davi, pelo brilhante trabalho de divulgação da doutrina espírita, e que nós todos possamos partilhar e compartilhar isso. Muito obrigado a todos. Querido César, nós é que temos que te agradecer, e eu acho que você deixou aí uma pitada de quero mais para um novo encontro, e eu acho que esse encontro, nós vamos ter que fazer esse encontro aí de domingo de manhã, viu? Porque é tanto assunto e tanta coisa importante, e eu já estou aqui pesquisando data, já estou vendo, Será um preparando, prazer. preparando o convite para te enviar, porque nós vamos ter que, como é que fala? Pedir bis, né? Aquele chocolatinho pequenininho lá, o bis. Então, nós vamos ter... É muito extenso o assunto, né? A gente às vezes até pensa que pode tocar em tudo, chegar em tudo, que mesmo que eu selecionei, eu não consegui falar tudo, não. Então, já fica aí a dica aí para aqueles que estão nos acompanhando. Logo, logo nós teremos aí um encontro no domingo, novamente com esse mesmo tema, pensamento, vontade e vida, e aí com uma extensão maior, com alguns intervalos aí para a gente tomar uma aguinha, um cafezinho, e Excelente. poder trabalhar melhor esse assunto que realmente ele é extremamente importante, principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Como você disse, principalmente nos dias atuais, porque realmente é impressionante a quantidade, né, de informações e que nós recebemos todo dia. Se nós não selecionarmos, né, a gente está se alimentando realmente, aí a gente às vezes nem se dá conta, né, que está se alimentando de coisas que podem nos fazer muito mal. Bom, como fazemos toda semana, hoje nós vamos aí à leitura do nosso livrinho, Otimismo Todo Dia, do nosso querido Lorival Lopes, aberto sempre aleatoriamente durante a exposição do convidado ou da convidada, e a gente sempre pede para os benfeitores trazerem aí algo que tenha a ver com o encontro. E a lição que nos veio hoje foi a lição número 309, e ela diz assim:
O ontem ficou para trás. Se ontem você agrediu, fez o que não queria, foi mal recebido, sofreu desgosto e injustiça, ficou doente ou desanimado, tudo acabou hoje. Hoje é um novo dia, novas oportunidades e atrativos. Aproveite-o como quem sai de um túnel escuro para a luz. Se o ontem quiser passar para o hoje, corte a sensação, reaja, imponha otimismo, vontade de ser renovado, diferente, liberto do peso no coração. Aumente a confiança em si, o amor, as expectativas de prosperidade. Todos os dias lhe são favoráveis. Um novo dia é uma vida que começa. Belíssimo. Tudo a ver com o nosso encontro. Tudo a ver. O que vem provar, né, o amparo que os benfeitores espirituais nos concedem no momento em que nós estamos aí oferecendo algo de bom para aqueles que nos acompanham. E lembrar, você tocou nesse assunto aí no meio da sua exposição. Hoje é um dia também especial para nós, porque o programa Espiritismo e Vida, que teve a sua inauguração em 7 de abril de 2020, lá no comecinho da pandemia, com esse webinário de hoje, nós completamos 533 lives realizadas. Uau! Quando eu fui fazer a conta, eu falei assim, puxa, mas será que é tudo isso mesmo? Eu fui contar tudo de novo. E realmente são 533 lives, 533 encontros, assuntos diferentes, expositores, expositoras, enfim, é uma alegria para nós e principalmente, eu acredito que para o plano espiritual, que nos dá a oportunidade de conhecer novas pessoas, mesmo não tendo a possibilidade de ir ao Canadá, a gente se sente aí sentado junto com César, tal, o carinho e a atmosfera positiva, não só com ele, mas com todos que participaram e participam, porque o plano espiritual nos une nos mesmos objetivos e dentro daquilo que a doutrina nos ensina. Então, é uma alegria para nós, né? Para todos nós, saber que o trabalho nas mãos do nosso querido Caibara e do nosso querido André Luiz, e de todos os outros mentores, está sendo bem conduzido por eles, porque nós somos apenas instrumentos para operar esse monte de botão aqui, que muitas vezes deixa a gente maluco, né? Então, lembrar a todos que a nossa programação continua amanhã, às 20 horas, com a nossa série Reflexões Espíritas, apresentadas pelo nosso querido Túlio Chipoletti, aqui da Casa Transitória Fabiano de Cristo, de Pindamonhangaba. Sábado, às 20 horas, o programa Fonte Cristalina, direto de Ubatuba, com a apresentação do nosso amigo e companheiro e irmão de caminhada, o Mário Mazei. E no domingo, o Mário de Ubatuba, que o César já o conhece também. E no domingo, às 16 horas, a nossa série Encontros com a Paz, quando nós fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico, editado por Emmanuel. E às 19 horas, o nosso estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, da qual o nosso querido César Sátiro é um dos colaboradores nesta série. E, antes de terminar, passar a palavra para o César, queria convidar a todos, domingo agora, dia 12, às 8h50 da manhã, e depois, às 14 horas da tarde, nós teremos o nosso primeiro encontro espírita virtual sobre o amor. Então, nós teremos aí 3 convidados pela manhã, 3 convidados à tarde,
estaremos fazendo um estudo a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico e do Emmanuel, e o tema central é Jesus, uma verdadeira chama de amor. Então, fica aí o convite a todos, domingo, 8h50, e depois a segunda parte, às 14 horas. César e a todos que nos acompanharam e que vão nos acompanhar, rogo ao Divino Mestre Jesus saúde, paz, alegria e felicidade aos seus lares e às suas famílias e aos seus passos em qualquer que seja o local. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe sempre. A palavra é sua e peço-lhe que, por favor, nos faça a prece de encerramento. Então, muito obrigado, Davi, a todos os nossos amigos, pelo carinho e pelas presenças. Que Jesus nos abençoe. Vamos, então, fazer a nossa prece. Nós oramos para agradecer a bênção da doutrina espírita. Para agradecermos, Senhor, o teu amor, a tua compaixão, ao ter descido das alturas celestes para viver conosco, para nos ensinar o caminho, para nos mostrar a direção do crescimento e da libertação espiritual. Obrigado, Senhor, pelo carinho destes amigos queridos, por estas presenças veneráveis de Caibar Chútel e tantos outros amigos, que nos envolvem e nos incitam ao crescimento, à melhoria, ao esforço nobre. Nos ampare, Senhor, na nossa luta de crescimento. Nos sustente, nos fortaleça, ilumine nossas vidas, nossos corações, nossos lares, que nós possamos viver com alegria neste novo dia que começa para todos nós, o dia da renovação e do crescimento espiritual. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. César, querido amigo, um beijo carinhoso no seu coração, que Jesus te abençoe. Obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos.